Senhor Deus, obrigado por Tua palavra que nós lemos aqui agora, Pai. Obrigado, Senhor, porque como igreja nos reunimos para cultuar o Teu santo nome. Rogamos a Ti em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Ensina essas palavras para cada um de nós e nos ajuda a praticá-la quando daqui a pouco saímos por aquelas portas. No nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém. Vamos sentar, irmãos? Meus irmãos, por incrível que pareça, é muito comum ouvirmos que pessoas deixaram de amar e de ter interesse por igrejas, por pessoas, até por pessoas próximas, parentes, cônjuges. E pasmem, é muito comum nós ouvirmos e vermos pessoas que deixaram de ter interesses e amor pelos próprios filhos. As frases mais comuns que nós escutamos diante dessas situações, diante de que essas pessoas falam, elas pulam aos nossos olhos, nos chocam. Eu não tenho mais motivações para amar fulano de tal. Eu não tenho mais interesse nenhum para estar no meio de vocês. Não tenho mais prazer. Eu perdi o interesse. Não apetece o meu coração, sua presença, sua pessoa. Com isso nós percebemos, meus irmãos, que as pessoas estão motivadas por diversos tipos de amores. Diversos tipos de amores. Amores que fazem pessoas ficarem acaloradas, desapercebidas, desafeiçoadas, desavergonhadas. Mas também nós percebemos que essas pessoas com tantos amores, elas só não têm o amor que é o amor ensinado pelas Escrituras. O amor que é ensinado pelas Escrituras não arrefece, não dá o stop, ele não para. Os amores do mundo, eles crescem, se expandem, diminuem e muitas vezes eles somem. Nós aqui, meus irmãos, igreja, dia 8/6/2025, nós estamos junto com os irmãos lá naquela igrejinha de Roma, junto com eles, numa crescente informativa sobre como viver segundo a vontade de Deus, e chegamos no amor, mas tivemos que aprender várias coisas, para que pudéssemos ter certeza que hoje, com que um discurso de Paulo, que ensinou aqueles irmãos lá atrás, nós temos a mesma certeza, somos capazes de amar. Como que nós estamos junto com esses irmãos? Nós percorremos no mínimo 5 passos. 5 passos para chegarmos aqui hoje e termos a certeza que temos possibilidade de amar como Cristo quer que nós venhamos amar os irmãos da igreja, como Cristo quer que nós venhamos amar os nossos parentes, como Cristo quer que nós venhamos amar os nossos inimigos. O primeiro passo, nós demoramos 2 anos e pouco. Completa-se hoje mais alguns dias do que nós estamos meditando. Romanos 1:16 a Romanos 15:31. Nós fomos expostos ao maior sermão expositivo do Novo Testamento. Paulo doutrinando essa igreja de Roma e ao mesmo tempo chegando a nós uma doutrina que mostra quem é Deus, como é que é o amor de Deus, como Deus nos salvou, quem somos nós, quem são todas as pessoas. Existe alguém privilegiado diante de Deus? Existe alguém beneficiado por si próprio que possa dizer, eu sou salvo, eu sou? Não. Romanos 1:16 a 15:31, aquela igreja foi exposta a essa mensagem, e essa mensagem trouxe certeza ao coração dessa igreja que, como segundo passo, ela tinha que responder o que Paulo ensinou, e a resposta ela começa no verso 1 e 2 do capítulo 12. O primeiro passo do crente, ciente da palavra de Deus, é o relacionamento com Deus e ter uma mente renovada. Uma mente que não está atrelada às concepções, às filosofias e às realidades do mundo dos dias de hoje, e nem com a realidade dos mundos daquela época, porque Paulo falou assim, vocês agora são capacitados a ter uma mente renovada. O terceiro passo está no verso 3, já é o crente cheio do conhecimento íntimo do Senhor,
que consegue ter maturidade ao ponderar-se por de si mesmo. Ele tem juízo de si próprio, ele fala de si próprio, ele julga si próprio, mas com muita moderação. Porque, biblicamente, não existe mais motivo para aqueles irmãos de Roma e nem para nós, nos dias de hoje. Nós, Igreja Cristã Reformada Brasileira, aqui em Brasília, nesse localzinho, para que possamos pensar de forma desmesurada sobre nós. O quarto passo está no verso 4 ao verso 8. Esse crente amadurecido sabe que é mais um entre tantos irmãos e agora é chamado para atuar no reino, laureado por dons. É só depois que você tem uma mente renovada, tem íntimo relacionamento com Deus e sabe qualificar-se a você mesmo com toda a maturidade, com toda a ponderância, o seu Deus te chama para você ser um servo na casa do Senhor. E como é que você serve na casa do Senhor? Você é mais um entre tantos. E por último, agora do verso 9 ao verso 21, Paulo está dizendo para esses irmãos de Roma: por causa do conhecimento da palavra de Deus, vocês são capacitados a amar. Todas essas coisas são verdades, todos esses fatos são reais na vida desses irmãos e nossa, e por causa disso, do que vocês estão aprendendo, o próximo passo agora é amar, é manifestar o amor. E manifestar o amor nós vimos domingo passado. Domingo passado nós olhamos no verso 9 como Paulo ensina a perspectiva do amor. E eu quero que os irmãos se lembrem que nós olhamos a primeira palavrinha aqui, amor, está grafada aqui no grego, agape. E vimos de forma bem resumida que os teólogos dizem de forma mais simplista sobre essa palavra que é o amor de Deus, que é um amor sacrificial, e é esse amor que vai nortear toda forma de amar, toda forma de relacionar, toda forma de desenvolvimento de vida daquele crente que foi impactado pelo conhecimento da palavra de Deus. E não é sem motivo, meus irmãos, vocês lembram? Como é que é esse amor que Paulo fala? Não é o amor do dorama, como foi falado, não é o amor recorrente que você encontra nas esquinas, em muitos lugares aí. Não é esse amor. O amor que Paulo fala aqui no verso 9 é um amor sincero e verdadeiro. É um amor praticável, fácil. É um amor que não precisa ter para manifestar, ele acontece. Por quê? Porque eu não preciso que alguém olhe para mim com afeições. Eu não preciso receber nada para que eu ame. Eu não preciso ser elogiado. Eu não preciso ser laureado. Já fui. Já fomos. Romanos 8:38 diz que o Senhor, Ele já interagia conosco antes da fundação do mundo. Nós somos amados antes da fundação do mundo. E todas as coisas estão acontecendo porque Deus está fazendo em nós. Eu não preciso da reação de ninguém para que eu manifeste um amor de verdade. Porque além dele ter feito isso, da qual nós não vimos, está aqui testificado, mas a história corrobora que ele repetiu um ato de amor sentencial, comprovando esse ato maravilhoso e amoroso com Cristo crucificado. Ele morreu por nós. Quer maior amor do que este? Nós somos chamados a amar um amor verdadeiro, um amor claro. E como é que é esse amor verdadeiro e esse amor claro? É um amor que quem ama, ele se desvia, ele aborrece, ele tem horror do mal, daquilo que tem caráter de mal, e não importa o que seja, do pequenininho, do mais simples, aquilo que é maior, é mais gravoso, quem ama de verdade aborrece esse mal. Ele tem horror, ele se afasta, e como consequência disso, quem ama assim, faz o bem, ele se apega ao bem. Esse é o tipo de amor. E é o verso 9, meus queridos, que está aí na sua Bíblia, que é a sustentação ou é o start daquilo que Paulo vai fazer agora, a partir do verso 10 até o verso 21, trazendo pequenos mandamentos
ou então pequenos imperativos, para que possa dar continuidade e para que possa ser aplicado como verdade na vida da igreja que está lá em Roma e nós. Ou seja, agora Paulo vai fatiar para que nós possamos aplicar essa verdade de amor na realidade das nossas vidas, na igreja, nos irmãos que estão aqui afileirados conosco, ali na sociedade, com os transeuntes, com os nossos que estão nas nossas casas, com os nossos inimigos, os nossos algozes, os perversos. E como é que Paulo começa tratando isso? Ele começa tratando agora no verso 10. Olha para a sua Bíblia aí, verso 10. O verso 10 é o primeiro mandamentozinho aí de Paulo, a primeira sentença, o primeiro imperativo para aqueles irmãos que estão conscientes da palavra de Deus, têm conhecimento e maturidade do que é o seu relacionamento de Deus, como é que ele foi afetado na sua vida e agora também como é que esse irmão manifesta os seus primeiros passos em relação ao amor. O verso 10 diz assim, olha aí na sua Bíblia: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sentença maravilhosa essa. Paulo aqui, meus irmãos, ele está querendo dizer o seguinte, o verso 10. E aqui é um chamamento difícil, um chamamento delicado, mas interessado, totalmente possível de ser praticado, porque é um mandamento. O que Paulo está exigindo desses irmãos ali em Roma e perpassa para toda a igreja da história do mundo, a nós e até aqueles últimos irmãos que vão viver, que vão anteceder a vinda do nosso Cristo, é que nós como crentes, prestem atenção, nós como crentes devemos amar os irmãos que estão enfileirados aqui, como nós amamos os nossos parentes de casa, como nós amamos os nossos pais, os nossos cônjuges, como nós amamos os nossos filhos. O amor que deve reinar na nossa casa, ele deve ser transportado e aplicado aos irmãos da comunidade da fé. Complicado, hein? Que exigência de Paulo, hein? Mas não poderia ser diferente, porque a primeira palavra utilizada é agape, no verso 9. A primeira manifestação de amor é aquela que nós mais encontramos quando fala de Deus para conosco. E o nível de exigência da palavra de Deus não é para que você seja semelhante a homens, não é para que você seja semelhante a sacerdotes, não é que você seja semelhante ao seu pai e sua mãe. O nível de chamamento, o esclarecimento do chamado do Senhor Deus para com os crentes é para que nós sejamos semelhantes a Cristo. E sermos semelhantes a Cristo não nos coloca numa situação que nós podemos fazer como nós queremos. Aqui está o primeiro exemplo disso. Como que eu devo amar os meus irmãos da fé? Como que deve ser o meu relacionamento com os irmãos da fé? Aí Paulo fala assim, semelhante e intenso como que você ama os seus cônjuges, o seu cônjuge e os seus filhos. É por isso que não podemos olhar para uma igreja fria, morna, em termos de amor. Por quê? Porque o amor que é exigido para um amor parental, um amor de vínculo familiar, é muito grande. Como é que nós entendemos que Paulo está dizendo isso? Olha aí para o verso 10. Paulo vai usar aqui por 2 vezes a palavra amor. Amai-vos cordialmente, e mais na frente ele vai falar assim, com amor fraternal. Essas 2 palavras, elas são escritas com grafias diferentes. A primeira delas é Filadélfia, no grego. A segunda dela é Filostorgoi. Tanto uma quanto a outra, ela tem uma raiz que traz afeição familiar, uma afeição íntima.
Só que quando você encontra no contexto do Novo Testamento, Filadélfia, ela tem uma concepção de um amor que está relacionado a um amor entre pessoas em comum, entre pessoas próximas. Já a segunda palavra, o amor fraternal, filostorgoi, ele está relacionado com o amor que está atrelado a um amor familiar, a um amor de cônjuge, a um amor de pai para filho. O que Paulo está dizendo aqui é que os irmãos de Roma devem amar uns aos outros como amam os da sua casa. Por isso que ele está dizendo, amai-vos cordialmente. Como que nós devemos amar cordialmente? Como você ama os da sua própria casa. Se for qualquer outro tipo de amor que impere dentro da comunidade de Roma, não tem parte com Deus, não agrada a Deus. Isso chega a nós, meus irmãos. Chega a nós aqui nos dias de hoje. Irmãos, amai-vos cordialmente. Como, pastor? Como que nós devemos nos amar cordialmente? Como você ama os da sua casa. Irmãos, e nós chegamos numa situação difícil aqui. Difícil. É por isso que o texto tem as suas amplitudes. Porque quando nós colocamos a realidade do amor que se encontra hoje dentro das casas, é assustador. Porque tem esposas que falam assim, pastor, cala a boca, pastor. Eu queria que meu marido me amasse e me cuidasse como ele cuida de mim na igreja. Se ele for viver na igreja o que ele vive em casa, eu não nem para a igreja eu vou mais. Tem muitos filhos que falam assim, pastor, eu queria que meu pai fosse um pai que vivesse na igreja o tempo inteiro, porque na igreja é um super pai, é uma super mãe. Que delícia, que coisa maravilhosa, mas quando chega em casa é um monstro, é um detrator, é um trator. E aqui esse texto para nós fica um pouco mais difícil, porque a realidade do amor, do relacionamento familiar, o relacionamento dentro de casa, parece que é algo bulboso, estranho. Mas Paulo não tem em mente que o amor familiar está tão retorcido assim, está tão destruído assim. Por quê? Porque biblicamente, meus irmãos, o amor de pai para filho, o amor de mãe para filho e o amor que predomina dentro de um lar, expressamente bíblico e racionalmente humano, é o amor mais forte, mais intenso que nós podemos ter e conhecer. Não é de amizade da rua. Não é de qualquer outro vínculo de relacionamento. É o amor familiar, o amor parental. E é por isso que Paulo está falando assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, como vocês amam dentro da casa de vocês, como vocês amam os seus. Aqui, meus irmãos, nós temos que ser ousados e perguntar para o texto, porque o texto está chegando para nós aqui com muita intensidade, e para muitos de nós é difícil nós olharmos isso e entendermos isso. Com que base Paulo está falando isso? Que ousadia é essa de Paulo? Tem que ter uma base para isso. Como que Paulo nos chama para esse tipo de amor? Porque parece que muitos na fé tergiversam em relação ao seu posicionamento de igreja, seu posicionamento de sociedade, o que ele é em casa, o que ele é no mundo, porque parece que ele é um alienígena. Eu sou crente dentro da igreja. Quando eu saio dali, eu tenho um outro tipo de relacionamento. Parece que a igreja, os irmãos da fé, a família da fé é algo totalmente alienígena, e não é. O que passa na cabeça de Paulo para falar isso? E aqui eu coloquei uma observação importantíssima, e eu acho que é isso que está na cabeça de Paulo. Paulo tem a mente de Cristo ao falar sobre isso. Porque trazer um amor mais intenso que eu tenho, e o que eu sei, que nós sabemos que mesmo sendo um amor e sendo intenso, está debaixo da sujidade do pecado, mas é o maior amor que eu tenho. Trazer para um ambiente de igreja, de família da fé, eu não estou trazendo para um ambiente contraditório ao amor. Por quê? Porque quando nós olhamos para Cristo, porque Cristo ensinou, nós percebemos por que Paulo está falando isso. Primeiro,
Paulo tinha a mente de Cristo. E o que havia na mente de Cristo? O que Cristo ensinava sobre isso? Olha na Bíblia de vocês, Mateus capítulo 6, verso 9. O que Jesus nos ensina sobre família da fé? O que Jesus ensina sobre o nosso relacionamento com o Senhor Deus? Capítulo 6, verso 9, todos acharam aí? Aqui nós começamos a perceber, 6, 9, de forma explícita, que igreja não é um conjunto de particulares, não é um conjunto de indivíduos que vivem nas suas particularidades e é como diz aquele ditado, vocês conhecem, né? Como é que é? Um por si e Deus por todos, é isso? Cada um vive o que quer, não é assim. Olha o que diz 9. Aqui dentro desse contexto, o Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos como se deve orar. E aqui vem a oração, que é uma oração universal, que todo crente tem na sua mente, sabe como é que é. Nós já meditamos nesse texto, ficamos aqui detidos 1 ano e pouquinho meditando no Sermão do Monte. E o verso 9 diz assim, portanto, vós orareis assim. Aí agora ele vai ensinar como é que é a oração. Aí a oração é assim, meu Pai, é isso? Pai meu? Como é que é? Pai nosso. O crente quando ora, ele não ora para o seu Pai, ele tem na mente que o Pai é nosso. Se eu tenho o mesmo Pai, significa que eu tenho irmãos. A mente de Paulo tinha essa consciência. Eu não estou transportando o amor mais intenso que eu vivo na minha vida para um local onde vivem indivíduos nas suas individualidades. Eu simplesmente estou transportando para um local que todo mundo tem o mesmo Pai. Pai nosso que estais nos céus. Ok? Qual outra segunda certeza que tinha na mente de Paulo? João capítulo 14. João capítulo 14. Eitorzão, João 14, da visão? João 14, verso 1 ao verso 3. Olha o que tem aí na mente de Paulo quando ele ensina sobre isso, olha o que Jesus está falando aqui. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou estejais vós também. O que a Bíblia está nos ensinando? Que o Senhor está dizendo, eu vou vir buscar a igreja, eu vou vir buscar vocês. Filhos de um mesmo Pai, detentores de uma mesma oração, Pai nosso. Ele foi, mas ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a igreja, para buscar nós, para nos buscar. E nós vamos mais longe, ainda no capítulo João, capítulo 17, verso 9. Mostra mais uma certeza que tem na mente de Paulo, que Cristo ensinou e que estava claro para os seus discípulos. Capítulo 17 do livro de João, verso 9. Olha o que diz aí. É por eles que eu rogo. Por eles quem? Pelos discípulos, pelos irmãos da fé, pelo colegiado apostólico, por aqueles que estavam seguindo ele, e por todo crente que está espalhado por essa face da terra. Eu não rogo por quem? Eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque eles são de quem, irmãos? São de Deus. O que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos, é que Jesus, e toda a complexidade da Escritura mostra que aqui é uma família. Nós temos um único Pai, o Deus Todo-Poderoso, que habita nos céus, que rege todas as coisas.
Esse verso, o verso 10, apresenta-nos duas visões de Paulo, dois entendimentos de Paulo, e tem que estar no nosso coração. O entendimento macro, meus irmãos, é o entendimento de uma teologia sistemática, de uma amplitude maior do que Paulo entende, de todo o arcabouço do conhecimento da palavra de Deus. E é esse conhecimento, Paulo tem as suas certezas e implica a sua certeza através da tua palavra, trazendo uma consciência micro, que está relacionado ao texto que nós estamos olhando. A consciência macro, e que nos traz de forma muito importante para que nós possamos entender, para compreender o que esse verso 10 traz de implicação, implicou os irmãos da igreja de Roma e traz de implicação para nós, é esse: existe uma supremacia na família da fé. O vínculo, a aliança e as irmandades estabelecidas nela foram firmadas por decreto. Obrigado, meu pai. Obrigado. Elas foram firmadas por predestinação. Não é o sangue nas veias, que corre nas nossas veias, que nos une. Não são os cromossomos, não é a informação genética, mas o que nos une é o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Essa família, essa irmandade que está em Cristo, nunca mais será separada. Aqui tem duas coisas maravilhosas, muito grandes aqui nessa concepção macro de Paulo. Aliás, tem uma coisa maravilhosa por demais e uma coisa dura por demais. A primeira é entender que, e ela é maravilhosa, que se cada um aqui é crente em Jesus, se cada um aqui confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, vocês nunca mais perderão a esperança. E daqui a uns dias nós nos encontraremos no novo céu, na nova terra, e reinaremos com Cristo. Isso é maravilhoso demais. É impossível isso não acontecer com aquele que foi chamado, predestinado e está sob o direcionamento do Santo Deus. Nós vamos, em breve, reinar com Cristo, nossa esperança. E nós vamos nos encontrar no novo céu, nova terra, no paraíso eterno. Não tem como isso não acontecer. Isso é uma verdade estabelecida na palavra. E qual é a parte ruim desse entendimento de Paulo? A parte ruim e difícil dessa verdade teológica que tinha na mente de Paulo e que traz agora uma certeza dura, é que nem todos da nossa casa, nem todos dos que nós amamos, nós vamos nos encontrar no paraíso. Muitos que eram dos nossos partiram sem Cristo. Muitos morreram vivendo uma vida totalmente porca. Não criam no Evangelho, não criam em Cristo e verdadeiramente eram inimigos da fé. E nós os amávamos com o amor mais forte que nós temos para amar alguém. O duro é isso. Tem muitos irmãos no nosso meio que tiveram pais, irmãos, que têm hoje, que têm uma certeza e falam assim: Senhor, se partir hoje, se morrer agora, a consequência eterna vai ser dura. Entre nós nos olhamos, não martelamos dizendo é salvo, mas existem evidência de salvação. O irmão creu em Cristo, o irmão está firme em Cristo, o irmão tem vida de crente, e Cristo é a suficiência, Cristo é a supremacia, Cristo é a única forma de salvação e fé, é um salvo, é um irmão. Mas em nossas casas, em muitas casas, você olha para aquele que você ama e ama de verdade, fala: caramba, mas está tão distante.
Como pode ter um coração cheio de ódio, cheio de raiva, cheio de revolta, totalmente contraditório a Deus? Essa é uma verdade dolorosa, teológica. Alguns fatos me chamam a atenção quando eu meditava nesse texto, e principalmente nisso aqui, porque é para cá que esse amor deve vir, continuando dentro das nossas casas, quando nós olhamos para nossas casas e não encontramos passos de fé. Tinha um amigão, um irmão em Cristo, que ele tinha um primo que eles cresceram juntos, eram irmãos. Até os seus 10, 12, 15 anos, era um crente fiel. Aquela época do interior, lá do Maranhão, a expressão mais vívida de um protestante é aquele calor de 40 graus e você olha um crente lá de sapato social, roupa social, terno, gravata, e um jovenzinho vivia fiel ao Senhor. Mas em determinado momento, ali na sua juventude, ele não quis mais andar no caminho do Senhor. E esse amigo falou que foi uma ruptura muito grande, a família ficou muito desesperada, porque além de querer um caminho perverso, ele voltou-se para as drogas, para o crime, e foi até os 21 anos de idade, se não me foge a memória. E aí o fato aconteceu que um dia ele encontrou um desafeto, e esse desafeto acertou as contas com ele. O relato diz que esse jovem teve tempo de correr e ir para debaixo de um carro, mas ele já tinha sido muito machucado e morreu ali aos 21 anos de idade. A família de crentes vendo um filho perdido e perverso era um desespero e uma dor. Agora, olha o que ficou na cabeça dessa mãe. Esse meu amigo falou. O que ficou na cabeça dessa mãe foi o seguinte: o período que ele teve para correr e pular para debaixo do carro, sendo alvejado, foi o período que ele clamou perdão ao Senhor, se reconciliou e foi salvo. Foi o único remédio, o único antídoto que essa mãe conseguiu ter para continuar em paz na sua vida. Porque essa mãe tinha certeza que se esse meu filho tivesse morrido desse jeito, distante de Cristo, a morte, a forma que ele morreu, é ínfima em relação ao que ele deve estar passando agora. Então, como mãe, como crente, e a única certeza que pode me dar esperança é que, nessa ida para debaixo do carro, ele se reconciliou com Cristo. Quando nós amamos, irmãos, a nossa esperança é a última que morre. É esse amor que Paulo está dizendo: transporte para a igreja. Não tire da sua casa, viva dessa forma aqui também. Eu passei por uma situação também semelhante a essa. Um amigo enterrou sua mãe ímpia, totalmente ímpia. E a morte dela foi repentina, foi um quadro fulminante. E na morte dela, perversa, ela morreu em estado de pecado. Só que nós não sabemos quem vai para o céu, quem não sabemos, nós não somos detentores e juízes de nada. Essa senhora, esse amigo, ele estava desesperado. Amava muito a mãe, muito. Como pastor, eu fui ao velório, uma parte da família totalmente pagã, ali nas suas rezas, nas suas paganismos sem fim, dizendo que ela já havia sido acolhida pelas suas entidades, e aquele amigo quebrado, destruído, quebrado. Minha mãe está no inferno, e eu não esqueço até hoje. Tem umas frases que não são bíblicas, que são ditas bíblicas, que têm uma função fenomenal. Eu não esqueço até hoje que uma pessoa próxima a ele virou para ele e falou assim: tenha paz, meu querido, a Bíblia fala que no céu nós vamos ter muitas surpresas. Foi a frase dita bíblica, que não é bíblica, mas que trouxe uma esperança que, sabe, na hora que ele escutou isso, ele estava do meu lado e ele fez assim, mas estava destruído, coitado. A gente ainda ficou mais tempo lá no velório. Você viu que aquela frase trouxe uma paz para ele, um pouquinho de esperança. Eu vou ter uma surpresa.
eu vou chegar lá e vou encontrar minha mãe. Sabe, irmãos? É esse amor de você se preocupar de tal forma com os da sua casa. Paulo está dizendo assim, traz para cá. É a intensidade desse amor. A segunda certeza de Paulo, e ela está atrelada a esse texto, ela é uma certeza micro. No conselho de Paulo, reconhecemos que Paulo entende o tamanho do amor de uma família, suas diferenças, e estabelece o mandamento de amar os irmãos da fé como amos da casa. É esse amor que deve ser manifestado entre nós. Não menos, não menos. Nós vivemos uma realidade evangélica hoje terrível, terrível. Qualquer pessoa que conheça um pouquinho do que está acontecendo dentro do mundo evangélico, contexto Brasil, não conheço os demais lugares, sabe da perversidade que nós estamos vivendo hoje. Inúmeras pessoas querem e já congregam dessa seguinte forma, sem contar os que congregam em casa, que é a igreja que mais cresce hoje no Brasil. Chega na igreja, senta no último banco, termina o culto e tão machucados, tão feridos, tão enganados, tão quebrados, que a única coisa que vem na mente dessas pessoas é: eu não quero me envolver mais. Por quê? Porque eu sei que só existe gente da pior qualidade nesse meio. Só muda a placa, só muda o número de CPF. Não é possível viver assim. Nós não devemos condenar esses irmãos. Nós devemos orar com fervor, pedindo a Deus que transforme esses corações. Porque segundo o que Paulo estabelece no seu primeiro decretozinho, no seu primeiro ensinamento, no seu primeiro mandamento é esse, que nós venhamos amar dessa forma. Olha como é que a Bíblia ensina sobre a intensidade desse amor. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, do verso 25 em diante. Lucas capítulo 14, do verso 25 até o verso 27. Olha o que diz aí a palavra do Senhor, que é um chamamento ao discipulado. E o Senhor Jesus vai trazer uma exigência da seguinte forma: para que você seja o meu discípulo, você deve amar-me mais do que você ama algumas pessoas. E essa exigência desse amor não está relacionada a um amor que nós temos com amigos, com colegas ou com pessoas distantes. Mas Jesus está dizendo assim: se você não me amar mais do que você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, você não é digno de mim. Olha a intensidade do discipulado. O amor que nós temos que ter por Cristo é maior, deve ser maior do que o amor que nós temos por aqueles que nós mais amamos. Olha o texto aí. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai ou sua mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É esse amor que deve ser transportado para a igreja. É esse amor que deve ser maior do que o amor que nós ministramos para os nossos sanguíneos, que deve ser direcionado ao nosso Cristo, deve ser vivido na igreja. Difícil mandamento, né, irmãos? Mas esse amor que nós devemos viver. Verso 10, Paulo agora ensina como é que esse amor, de forma prática, entre tantas formas que tem que ser vivido, Paulo traz uma única demonstração, um único exemplo, para que a coisa fique bem simples na forma como nós devemos amar. Ele diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é isso? Como eu falei,
amai-vos cordialmente, ou seja, que o amor entre vocês seja semelhante ao amor que você tem pelos da sua casa. E agora nós perguntamos, como, Paulo, que nós devemos amar assim? Aí ele fala aí na partezinha final do verso 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é isso? Isso é simplesmente a forma mais simples que Paulo apontou como instrução que deve ser amor na igreja. Duas coisas traz como ensino aqui. A primeira delas é colocando o outro em primeiro lugar antes de você mesmo. Amai-vos, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é isso? É colocar o outro na frente. É dar honra para o outro. Só isso. Agora imagina, pensem comigo, façam esse exercício de raciocínio comigo. Se todos nós da igreja tivéssemos essa consciência de amor, colocando uns aos outros em primeiro lugar, antes de nós mesmos, o que seria a igreja do Senhor nos dias de hoje? O que seria a nossa igreja? Esses dias, acho que foi ontem, antes de ontem, alguém chegou para mim e falou assim: a Igreja Católica saiu a estatística que perde o número de membros, de fiéis no Brasil, e a Igreja Evangélica aumenta significativamente no Brasil. Grandes coisas. E o Brasil cada vez mais corrupto, cada vez mais pior, cada vez mais detrito. Que evangelho é esse, irmãos? Somos o país mais evangélico do mundo. Pelo amor de Deus, quem tem uma consciência bíblica, a única coisa que não precisa falar é isso. Quando nós olhamos essa verdade que Paulo está ensinando aqui no verso 10, se essa palavra fosse verdade, o Brasil seria outro, porque numericamente nós temos crentes nesse lugar. Mas é mentira, irmãos, não existe crentes numericamente de verdade. Se nós colocássemos os outros em primeiro lugar, imagine isso aqui, como é que seria? Imagine esse país, como é que seria com esse número dito de evangélicos nos dias de hoje. E o segundo ensino aqui dessa partezinha final desse verso é essa: a igreja deve harmonizar honra e afeição, focando no outro. A igreja deve conseguir harmonizar o que nós pensamos, o que nós intentamos, com o que nós fazemos e colocar em prática, para que esse amor realmente seja vivido dentro da igreja. Porque se isso não acontece, nós estamos vivendo qualquer outro tipo de amor. Isso não agrada a Deus. Um exemplo bem interessante está lá em Lucas capítulo 14, verso 7 até o verso 10. Os irmãos que tomam nota, escrevam aí. Ali o Senhor ensina sobre a questão da honra. Quando você chegar em algum local que você for convidado, não tome os primeiros lugares de assento. Ali é o local de honra. Se você tiver que ser honrado, que alguém te coloque ali. Vá para as últimas fileiras. Isso contradita com a vida dos fariseus. Vocês lembram dos fariseus? Homens que nas praças oravam alto, não para que Deus ouvisse, mas para que as pessoas ouvissem as suas orações. Homens que tinham nas suas roupagens os seus filactérios alongados, não para que Deus percebesse, mas para que as pessoas percebessem, porque filactérios alongados representavam a santidade. Homens que procuravam os primeiros lugares, homens que jejuavam e faziam questão que os seus jejuns fossem vistos por todas as pessoas, não para que Deus visse, não para que Deus compreendesse ou se agradasse, mas que as pessoas percebessem, porque eles procuravam honra para eles mesmos. Contradita essa verdade ensinada por Paulo, contradita as verdades ensinadas pelas Escrituras. E nós devemos fugir dessa prática, irmãos. Nós não precisamos, nós não procuramos, não devemos procurar honra para nós mesmos. Porque senão, irmãos, o amor que tem no nosso coração é um amor mundano. Não tem nada a ver com Cristo. Nada a ver com Cristo. Que Deus nos ajude, nos dê graça e nos encha de paz. Esse é o verso 10. O verso 11, meus irmãos,
ele é tão grande quanto. Nós já estamos a 47 minutos de exposição. Eu acredito que se nós continuarmos aqui no verso 11, nós vamos demorar praticamente ao mesmo tempo. Ou então eu vou ter que atropelar muitas coisas que eu vou ter que falar com vocês. Eu não quero fazer isso, porque também é um texto muito importante, é um mandamento, é um imperativo muito importante aqui, principalmente porque tem uma expressão aqui no verso 11, olha aí no seu verso 11, sede fervorosos de espíritos. Essa expressão é muito importante que nós como igreja tenhamos isso esclarecido no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, porque aqui Paulo não está falando nada de extraordinário, e o verso 11 é tão profundo e tão intenso quanto. Então, aqui chegando aproximadamente 50 minutos, eu vou parar aqui no verso 10. A única aplicação que eu posso trazer para os irmãos do sermão do dia de hoje é esse. Paulo nos ensina que viver o amor mais intenso é uma obrigação da parte do crente, não é opção. O ensino do sermão de hoje é esse. Viver o amor mais intenso é uma obrigação da parte do crente. Nós temos que testificar isso com as nossas vidas. O segundo ensino é tão profundo quanto o primeiro. É possível viver esse amor, pois se não fora, não seria exigido por Deus. Poxa, pastor, não é possível, não dá, não tem capacidade. Você imagina Deus mandando você fazer uma coisa que você não dá conta? É totalmente possível. Só basta você clamar ao Espírito Santo, dobrar o seu joelho no chão, obedecer às Escrituras, seguir a sua vida em diante e viver na igreja de Cristo, amar com toda a intensidade. A igreja é convocada a colocar o outro na frente, procurar dar honra, ao invés de procurar receber honra. Nós somos chamados a colocar o outro em primeiro lugar. É totalmente capaz, irmão. É totalmente possível. Olha para as fileiras do seu lado, irmãos. Olha para a vida dos irmãos que estão contigo. E não só aqui, plural. É possível, o Senhor nos chama para isso. O Senhor nos chama para isso. Então sejamos crentes cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Oramos agradecidos porque ouvimos a Tua voz. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor mesmo nos ajude, porque são ordenanças que estão bem acima daquilo que nós esperávamos ouvir. São ordenanças e mandamentos que nos exigem fazer coisas que muitas das vezes não são práticas comuns da nossa parte. Nos ajuda, Senhor. Dai-nos da Tua graça. Ajuda aqueles irmãos, Senhor, que estão passando em plena dificuldade, Senhor. Aqueles que estão lutando em situações difíceis. Aqueles irmãos que se sentem desprezados, desmerecidos e pensam que estão sozinhos. Ajuda esses irmãos, Pai. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém.